Eu gostaria de convidar a Marina Oliveira, porque ela é coordenadora de nossos projetos, então eu não vou falar aqui, porque ela vai dizer em nosso nome, inclusive também como atingida, como articuladora social, coordenadora de projetos. Então eu gostaria de passar a minha palavra para ela, que também está aqui em Brumadinho, né? Acabamos de terminar uma reunião muito importante agora. Eu acho que eu posso dar a palavra a ela, se você me permite, porque ela traz aqui a voz de uma rede de atingidos sobre essa questão específica do acordo e o que está em jogo agora com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Queria agradecer a oportunidade, cumprimentar todo mundo, especialmente o deputado Agostinho Patrus também. Peço também que ele transmita, né, essas vozes aí para os outros deputados, enquanto pessoa também que articula e tem cuidado desses detalhes. Bom, a gente enviou, né, enquanto arquidiocese, enquanto equipe que acompanha as comunidades aqui, sobretudo na região de Brumadinho e em Mário Campos, desenvolvendo os trabalhos desde da Associação dos Familiares das Vítimas até as comunidades quilombolas, né, indígenas, da zona rural, da zona urbana, enfim, Córrego do Feijão. A gente construiu uma carta, né, de maneira colaborativa com essas comunidades e enviamos para todos os deputados da casa, onde a gente elencou alguns pontos fundamentais que a gente considera que precisam ser considerados, né, na aprovação, na negativa, na articulação do projeto, né, que vai fazer parte lá do acordo. E eu queria aqui destacar alguns pontos que a gente considera fundamental, vindo assim dos próprios grupos e comissões, né, de atingidos aqui dos nossos territórios. O primeiro ponto é a importância da gente garantir, né, que esse recurso ele não sirva para causar mais impactos negativos em comunidades já atingidas. E aí um exemplo muito concreto e que tem, né, saltado aos olhos aqui nas nossas comunidades, nas nossas discussões, é a questão, sobretudo, do Rodoanel. O quanto que isso tem preocupado comunidades que já são atingidas pelo rompimento da barragem e comunidades que não são atingidas, mas que serão atingidas também. Então, inclusive, há comunidades em Brumadinho que já são atingidas e que vão ser novamente atingidas. Então, assim, isso nos preocupa porque mostra também, né, como que esse recurso já vindo desses impactos, desse sangue, pode gerar ainda mais dor, né? Que esse recurso seja implementado para obras e projetos de vida que vão ir direto às necessidades das comunidades. Então, o que a gente sugere é que essa questão do Rodoanel seja amplamente debatida e referendada pela sociedade através de um plebiscito, e a gente acha que isso é fundamental. Se isso precisa acontecer, que seja, né, a partir da vontade, da decisão do povo, e que seja, então, de fato, um caminho escolhido e apoiado pelo povo, porque a gente tem sentido uma insegurança muito grande aqui nos nossos territórios em relação a essa iniciativa do Rodoanel. Um outro ponto fundamental que a gente tem escutado muito aqui é a necessidade de nós não servirmos de propaganda, nem para a Vale, nem para o governo Zema, né? A gente quer que as pessoas, né, a gente quer ter direito à verdade e à memória desses atingidos. Isso significa que essas obras todas que vão ser feitas, elas não podem vir com esse selo de governo Zema e elas não podem também vir com esse selo de Vale. Elas precisam honrar, sobretudo, o nome das vítimas desse crime. Então, que todas as ações que serão realizadas remetam sempre à origem desse recurso, à memória dessas vítimas e à verdade, né? Porque é um dos poucos direitos que ainda nos restam. E aí, por último, que a gente queria muito reforçar, é a importância de se garantir acesso, né, à informação, transparência e do controle social em todas as etapas dessa implementação do acordo, da execução dessas medidas, e isso significa que a gente não quer que as coisas
ocorram nos moldes que já vem ocorrido, né, nessa construção desse acordo, inclusive sem a participação do Legislativo, onde muitas ações foram sigilosas, confidenciais, e isso nos causa uma insegurança muito grande, porque a gente não pode saber. Né, então as comunidades exigem essa transparência de informação, então que sejam pensados então canais de informação do que está sendo feito, onde, quanto, por qual razão. A gente quer ter acesso a essas informações para que as coisas não fiquem confusas. E aí, só para encerrar a fala, a gente demonstra a importância, né, do Legislativo se manter firme para que esse recurso chegue, de fato, nas mãos e que minimize, né, os impactos dessas comunidades, dessa região atingida. E lembrando que esse acordo ele foi construído, né, pelo Executivo, ele foi referendado pelo Judiciário, e uma das poucas esperanças que nos restam aí é o empenho e o compromisso do Legislativo, que inclusive nos esperança muito, sobretudo por causa da conclusão que a própria Casa Legislativa, na comissão, né, da CPI, concluiu que é crime doloso, inclusive indiciou. Então isso para a gente é muito importante. Eu aproveito para agradecer também o deputado André, que então relator, porque isso para a gente é fundamental, e esse recurso ser aplicado de maneira a não lembrar disso significa um desrespeito, inclusive, com o próprio entendimento, com a própria conclusão que essa casa já teve. Então, para a gente saber que o Legislativo teve essa conclusão e vai participar desse processo, para a gente significa também uma certa esperança que, de fato, as comunidades vão estar em primeiro lugar, vão estar em centralidade, e a gente pede isso, né? Porque se esse recurso não servir para garantir reparação e garantir que esses crimes, né, esses rompimentos de barragem não continuem acontecendo, não vai servir de nada. Então, de fato, que também a nossa legislação e que sejam feitos investimentos também na fiscalização, no monitoramento da mineração na nossa região, no nosso estado, e, sobretudo, que esses recursos, que seja vetada qualquer possibilidade deles fortalecerem essas práticas no setor de mineração, que continuam colocando o lucro acima da vida, né? Então a gente só pede isso, que esse recurso não gere mais morte, não alimente uma mineração que continua gerando morte, que ele seja projeto de vida e que ele respeite a memória e a dignidade dessas vítimas. É isso, agradeço a fala, isso era o que eu queria falar a partir das nossas comunidades atingidas e a partir também da Arquidiocese de Belo Horizonte, como membro aí da equipe de Dom Vicente. A voz da Marina é a nossa voz aqui nos territórios, e só acrescentar um pouquinho dessa perspectiva nossa também do Papa Francisco, né, da Laudato Si, da ecologia integral, e dizer que nós estamos numa travessia cultural, né? Sejamos honestos, e vocês têm uma vocação muito importante nessa travessia, como representantes do nosso povo. Para nós é uma esperança, porque debatendo com uma grande figura política do Brasil, ela disse assim: Dom Vicente, não se esqueça de cobrar também ao legislativo, porque são eles que fazem as leis, são eles que... Então, eu acho que aqui tem uma pauta muito importante para a gente, dessa travessia. Minas já passou da hora de fazer uma virada em relação a tudo que tem acontecido. É com grande esperança que a gente conta, de fato, com o empenho de cada uma de vocês da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E só para colocar em cima desses pontos colocados pela Marina,